A Que a maçonaria, salvação está em Cristo, não está na igreja. a maçonaria atualmente tem tanto poder quanto tinha na época da Revolução Francesa, por exemplo? Israel, a maçonaria é a igreja estatal e institucionalizada. As igrejas são paramaçônicas. Todas elas, pastor? Todas elas que eu estou falando aqui. Tanto que eu falei, eu vou no Pacto de Lausanne, de 74, que estavam sendo feitas as bases ecumênicas lá, pelo Vaticano, CM e ONU, está lá, presbiteriana, batista, metodista, dispensacionalista, assinando o pacto dessa base de contra-insurgência. Entendeu? Que um outro indivíduo que representa demais essas bases ecumênicas aí é o Ed Renekiewicz, pô. Que ele é um discípulo dessas influências aí, da SEBS, qual outro nome? Tem a SEBS e tem um monte de nome. Tá? Dessas bases que geraram ou criaram os movimentos ecumênicos aqui na América Latina. Um cara que constantemente ativa o mesmo pensamento, introduz o mesmo conteúdo, defende a mesma descentralização, entendeu? De Cristo. De uma autoridade social, de uma autoridade política, de uma autoridade mais moralista. Pô, caramba! O cara praticamente é um marxista cristão. Então, essa é a realidade. E defende a atualização da Bíblia, tá? E toda hora é atualizar a Bíblia, tem que atualizar a Bíblia. E as igrejas que não acompanharem as mudanças, elas vão ficar isoladas, que ele falou recentemente aí agora. Ele é um agente, cara, você tem que entender isso como os demais. Quem segue a Cristo defende o que Cristo pregou. Nós não podemos ser produtos da igreja. Nós não podemos seguir líder, nós não podemos seguir pastor. A luz é Cristo, o evangelho é Jesus. A materialidade disso é a carne dele e a vida dele, é o corpo dele, o pão que partimos. É o que ele testemunhou, Israel. Então, se alguém do outro lado lá está um pouco estarrecido com o que eu falei, que eu tenho muita coisa para falar, e tudo que eu falei aqui eu provo. Manda alguém me processar. Manda a presbiteriana me processar. Manda lá o Augusto Nicodemos provar para mim que a presbiteriana deixou de ser maçônica. Ah, você tá de brincadeira? Ela é a maçonaria. O Gilson com aquela falsidade lá. Olha, presbiteriano não pode ser maçom. É cínico. A Ana Paula, outro dia até mesmo, estava mencionando que até o avô dela, todos eram maçons de 33º grau. E o pentecostalismo mudou isso. Caramba, o dispensacionalismo é maçonaria, pô. Entendeu? Que essa maluca tá mentindo, querendo jogar conversa furada, querendo dizer que ela não faz parte da ordem. Ela que estudou e se formou num colégio ecumênico lá nos Estados Unidos para ser a cantora que ela é, a influenciadora que ela é, pô. Então você tem que entender que isso é uma rede. Isso é tão bem montado e funciona tão bem, mas que passa desapercebido para muita gente que está me ouvindo aí. Você vai ter que estudar, você vai ter que se aprofundar aqui, ó. Eu não estou falando por mim. Eu estou falando por livros que a maçonaria escreveu, caramba. Eles assumem. Eles estão dizendo que isso é deles. A república é deles, a igreja é deles. E acabou. Enquanto eles controlam a igreja, eles impedem o quê? As informações. Você me fez uma pergunta. Por que outros canais não chamam o senhor? Porque está tudo controlado por eles. Você acha que algum maluco vai me chamar? Eu estou te chamando de maluco, viu? Você acha que algum outro maluco igual você vai me chamar para falar? Não vai, Israel. E eu te dou crédito. Te dou crédito. Eles não vão me chamar. Eles vão chamar Augusto Nicodemos, vão chamar qual outro lá da presbiteriana que também vai direto lá? Pompudão, Fernandes de Lopes. Entendeu? Que é tudo a gente do que eu estou falando aqui. Os caras sabem do que eu estou falando aqui. Eles sabem do que eu estou falando aqui. Pode eles me processar. Não é mentira o que você está falando. Manda. Responda um monte de livro em cima dele. Responda a pergunta do Gilson. Gilson pergunta para o pastor sobre o financiamento financeiro da igreja presbiteriana no Brasil. Teve algum financiamento da maçonaria para a presbiteriana? Você sabe dizer? De dizer que o que a presbiteriana hoje, ela... Olha, eu não vou falar hoje porque eu não tenho provas. Eu vou falar no início do protestantismo americano aqui no Brasil, tá? Que teve aquelas 3 ondas que eu falei, que a última onda entre a Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus era financiada pelo Fundo Internacional da família Rockefeller. Sim. Eles fizeram... A família Rockefeller outro dia
mesmo o Macedo estava assumindo que recebeu doações da família Rockefeller para introduzir a teologia do trabalho e da prosperidade aqui nesse país, com o objetivo de diminuir déficit intelectual e estimular o consumo. Olha o Templo do Salomão erguido lá com recurso de fora, com libras, milhões. E o Macedo assumiu que recebeu uma quantia. Mas isso é tudo financiado. O que as pessoas querem saber muitas vezes é o seguinte: se fala muito sobre o poder que tem na maçonaria e até fazem algumas conexões com questões diabólicas, demoníacas. Não perde o tempo com isso. Existe isso? Essa base, não. A base política da maçonaria que eu mencionei aqui, ela é ateísta e comunista. A base maçônica protestante que iniciou a terceira fase pela reforma é uma base maçônica, protestante, anticlerical, mas na sua essência ateísta e comunista. Toda a base da ordem mundial não crê em religião. Eles criaram a religião para ela ser um mecanismo de quebra de anonimato e também autonomias humanas. Eles não têm religião. Não perde-se tempo com maçonaria simbólica. Isso aí é para ficar prendendo fanático. A maçonaria importante é aquela que representa as ações políticas que eu te falei aqui. Olha, Rui Barbosa, o monte que fez a Primeira República lá, que eu mencionei no DVD Maçonaria Evangélica, toda estrutura lá era maçonaria de 33º grau. É isso que os ministros se preocupar. O primeiro também era da maçonaria. Também, agora, direita e esquerda, não perde tempo com essa divisão de ideologias e políticas. Todos reverenciam o poder. Todos demonstram ser rivais, mas estão em obediência à ordem. Todos. Está lá o Bolsonaro que foi para a maçonaria e reverenciou. E Lula não é diferente. Bateu continência para a maçonaria francesa. Essa é a realidade. Um mais para a esquerda, outro mais para a direita, mas todos estão no colo da ONU, todos desenvolvem aquela agenda que eu disse para você no que diz respeito política e aplicam essas cooperações. Agora, não perde-se tempo com a rivalidade. A gente está acompanhando agora. Cínico. A gente está acompanhando agora, pastor, no Brasil, um momento crítico, político, sobretudo para o Bolsonaro e para o governo dele. Só que, no entanto, a gente vê, por exemplo, figuras do alto escalão do governo Bolsonaro estão passando por um crivo do STF, mas o Mourão, que foi vice-presidente durante 4 anos, nem é citado em qualquer investigação. Você acha que o fato do Mourão fazer parte do alto escalão da maçonaria influencia? Ele é tão igual quanto o Michel Temer. Michel Temer está citado nos livros aqui. Ninguém toca. Você quer saber, uma das repartições mais fortes da maçonaria é a militar. Você viu? Toda a reforma protestante só aconteceu por causa do quê? Da artilharia militar. Os militares são sujeitos à maçonaria. Não é o Supremo, não. O Supremo, tá, é uma das repartições mais próximas desse poder que nós estamos discutindo aqui. O parlamento é o lugar dos falastrões, que eles dizem no protocolo. É para gerar bagunça. Mas quem escreve, quem determina mesmo o que vai acontecer no destino da humanidade, é os caras que têm a toga preta lá. Para a maçonaria. Ali eles não podem contrariar a ordem. Michel Temer está citado, eu tenho um monte de nomes de políticos que estão citados. E detalhe, a igreja vai lá e na hora para esses caras ainda abençoar eles. Pô, você tá de brincadeira. Eu fico aqui arrancando cabelo da cabeça, pô. Não, porque Deus me mandou. Deus te mandou. Então Deus vai mandar o anticristo e você vai obedecer também. A lógica é essa, a panorâmica é essa. O resultado final disso tudo que nós estamos discutindo aqui é ele. É escatológico. E as estruturas vão dar a ele essa autoridade política mundial, caramba.